Fala pessoal, beleza? Vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos importantíssimos aqui para o canal. Um deles é a parte de placa de amplificador. Eu vou explicar para vocês porque nós estamos finalizando a venda de placas avulsas a partir do mês de janeiro de 2024, né? Nós vamos passar para vocês alguns tipos de informações inerentes a produto aqui também. Nós vamos falar sobre aquele módulo ali que vocês estão vendo, que eu vou explicar para vocês. Nós vamos falar sobre componentes eletrônicos, mercado brasileiro e internacional de componentes. E vamos falar das promoções que nós estamos tendo aqui no nosso canal, né? Através da nossa loja. E passar para vocês como anda aqui a fabricação de placas de circuito até o final de dezembro. Se você não fez seu pedido e tem intenção de comprar um bom amplificador, eu sugiro que vocês corram, porque exemplo aqui do Baby 100, eu disponibilizei 20 pares. Já foi vendido 20 pares. Tô com a última carrada aqui de placas. E eu tenho umas placas, na verdade, eu tenho umas placas dessa. Porém, eu não tenho mais os transistores de saída tipo 142, 147. Eu comprei um lote de 100 pares, 200 transistores na época, que não estavam ainda cobrando as taxas absurdas de importação. Só para você ter ideia, eu consegui mais uma quantidade de transistores e ficou praticamente impagável, inviável manter preço das placas, né, como elas estão hoje, comprando o componente eletrônico nessa nova formatação do governo. Tá tendo muita pressão para quem compra, principalmente em quantidade e com o CNPJ. Porque, gente, se você for comprar com quantidade grande, não tem jeito, você vai precisar de um CNPJ e abrir um processo de importação em conjunto para que você tenha êxito e possa ter condições de pagar. Porque quando você importa determinada quantidade, eles ficam de olho no volume de transações que você executa. E se você não tiver um CNPJ para justificar a saída desses componentes, a venda, né? Vocês não conseguem reduzir algum custo de importação. Então, quando você chega aqui e correr o risco, você paga multa, além da tributação ser absurda, absurdamente cara, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando hoje em pouquíssimas quantidades, tipo 20 pares. Mas eu vi também que em alguns casos está sendo pego. Então o risco é muito grande. E você também pegar componentes de baixa qualidade não é minha praia também. Então o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo de linha alguns equipamentos que a gente vai comercializar eles já montado, que é o caso do MK4. O MK4, gente, eu tô vendendo placas a certa quantidade, né? Devido ao emprego dessas placas em alguns equipamentos que estão sendo comercializados aqui no Brasil mesmo. Então a pessoa compra a minha placa, faz sua montagem e com isso eu tenho uma tiragem boa dessa placa. Outro aspecto que eu acho interessante, até para a gente explorar e ter redução de custo. Uma placa dessa, para vocês terem ideia, você fabricando 10 placas, você tem um custo por placa em torno mais ou menos de uns R$280 de produção, envolvendo placa, componente, a mão de obra. Então, se você vende 10 placas dessa a esse preço que eu falei, 280, você vai vender um lote de 10 placas, R$
R$ 1.800. E o que acontece? Hoje esse valor eu não consigo trazer mais componentes para montar as 10 placas. Vou ficar pendurado e normalmente tem que pagar algumas coisas ainda da importação. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu pretendo trazer componentes em determinada quantidade, observando aí algumas leis que eu estou verificando ainda, para a parte de importação para a empresa, né, para a produção. Então, por um dos motivos que eu estou reduzindo drasticamente aí a fabricação de placa, é justamente por criar um mecanismo de proteção até aqui para a empresa e colocar tangível para que as pessoas possam adquirir o produto pronto. Então, o investimento hoje aqui da PWT é na parte de gabinetes. Então eu estou fazendo os primeiros ensaios dos gabinetes. Estamos lançando o AX 400, que são um amplificador de potência, com 2 amplificadores top high-end, AX 200, que eu vou mostrar para vocês. E a intenção, esse aqui é o AX 200, esse aqui já está sendo preparado para montar em placa. É uma placa feita na China, ok? Industrializada na China. Até então, só para você ter ideia, uma plaquinha dessa, eu trazendo aqui, na época que não se pagava muito tributo, eu trazia 20 placas dessa aqui, cada placa eu pagava R$16,50 cada placa dessa aqui. E no mercado nacional, chegava a R$22 a placa. Acontece hoje, se eu for comprar essa mesma placa na China, nessa mesma quantidade, e por um acaso for tributado, eu vou praticamente que dobrar o preço da placa, ou seja, vai para R$32, inviabilizando condições de preço. Então eu vou preferir fabricar as novas placas aqui no Brasil, ok? Com a quantidade maior, ou seja, 200, 400 placas de vez. Só que para isso eu preciso reduzir o número de placas de circuito. Então o que eu vou manter para montagem de amplificadores vai ser fontes de alimentações específicas para o produto. Nós vamos ter o AX 200, AX 300, a própria placa do MK4 V12, ok? Essa placa, gente, ela tem 4 camadas. Ela é um pouco mais cara de ser fabricada aqui no Brasil, mas na China ela passa a ser o mesmo preço. Então, eu fiz ele em 4 camadas para proteção contra a pirataria, evitar que o cara copie. Então, a intenção é refazer o projeto, já que eu não vou mais disponibilizar essa placa para venda avulsa, as placas para ser montada. Então eu vou fabricar uma placa de dupla face, que com certeza é fácil fazer, é só realmente refazer o layout de alguns pontos e trazer de volta em 2 camadas, de 4 para 2. Então essa placa eu vou montar em torno mais ou menos de um lote de 200 placas do MK4 V12. Vou mandar fazer a partir de para um ano, tá, gente? Por enquanto eu ainda tenho algumas placas dessas aqui ainda, eu tenho em torno mais ou menos hoje de umas 30 placas para montar e tem umas 40 montadas, ok? É um amplificador que foi feito uma tiragem inicial de 250 placas, foi feita na China, foi comprada em lotes, não foi comprada todas de vez para realmente não ter que pagar o imposto. Existe a versão preta e existe a versão cor verde, ok? A preta é uma placa bonita, mas ela não vai ser utilizada mais para a fabricação dos nossos amplificadores montados. Por quê? Porque ela é difícil de manutenção, você enxergar as placas, alguma coisa. Então eu tenho que trazer um material que possa ser fácil de ser manutencionado. E só para você ter ideia, esses amplificadores que nós vamos montar
aqui inicialmente. Nós vamos fazer em pequena escala por encomenda, né? Porque realmente nós não temos condições ainda de ter uma larga escala de fabricação desses produtos. Mas vão ser amplificadores de alto refinamento, bem feitos, com uma tecnologia totalmente nacional de fabricação de amplificadores. O público-alvo é um público dedicado, não tem jeito. Então isso aqui não vai ser um amplificador que vai estar ao alcance da população em geral, né? Que a intenção da gente é ter um amplificador com alta definição mesmo e ter uma produção, de certa forma, menor. Eu não tenho capacidade de, eu sozinho, mais 2 técnicos, fazer o que uma indústria tipo Gradiente e Polivox na época faziam, né? Signos. Então eu vou começar devagar, aos poucos, um degrau após o outro, e ver se eu consigo chegar lá. Sei que o mercado está cheio de problemas aí, graças ao nosso novo presidente aí, né? Mas vamos deixar a coisa assentar um pouco, ver como é que fica e dar andamento os nossos projetos aqui na PWT. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, até dezembro eu tô com um lote de placas já montadas aqui, a pronta entrega. E quem quiser, vai lá na nossa loja, faz sua compra. São placas de primeira qualidade, componentes de primeira qualidade. Vou mostrar para vocês aqui, eu estou montando essas placas aqui do Baby 100. E mostrar para vocês que a gente aqui, ó, é a qualidade do transistor. Então vale a pena você ter um amplificador que você vai ter certeza que ele vai estar dentro das condições pré-determinadas. São componentes testados, a gente não libera nenhuma placa sem fazer o teste aqui. Dá um trabalho danado, mas faz parte do negócio, ok? Nós gravamos vídeos de todas as placas, independente do cliente saber ou não, que serve como uma forma de documentar que a placa está boa. E um dos motivos também é o trabalho que nós temos na fabricação de placas. Nós vimos aí, desde o lançamento do nosso primeiro produto, que foi esse MK4, que a gente fez várias depurações de produto. Isso aqui é a última versão, a versão 8, que até então não conseguiram fazer um amplificador. Mas eu digo, é um amplificador que tem um custo de produção alto. Ele, normalmente hoje, ele se tornaria inviável para a gente fazer a quantidade que a gente fez. Então eu tive aí uma oportunidade de comercializar em torno mais ou menos de umas 150, 160 pares, eu não contei ainda direito, de MK4 versão 8. E, por incrível que pareça, um produto que eu fiz para dar segmento, ele já está, pelo tempo que ele foi lançado, né? Inclusive até pela nitidez do produto e confiabilidade. O MK4 V12, gente, ele tem um mercado aí fantástico. Então, se você tiver interesse de ter amplificadores diferenciados aí no mercado, sonoridade perfeita. Só para você ter ideia, a gente fabricou aqui o primeiro amplificador da gente na carcaça do MK 3600 da Mark Audio, já foi vendido. E graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de trazer aqui produtos consagrados, né, dentro da nossa possibilidade, e trazer para vocês sempre o menor custo possível, tá, gente? Não existe almoço grátis, então eu vou contar uma historiazinha aqui de um produto que se tornou caro também. Eu estou tirando ele de linha. Eu tenho exatamente 20 placas somente do PAC 3000. Eu fiz essa placa, gente, com o intuito mais de fins didáticos, mas ela se tornou uma placa tão boa em relação à sua expressividade, né? Então, muita gente está comprando essa placa para instalar nos seus o PAC 3000, né? O PA 3000 da Aico. E realmente é uma placa que ela surtiu um efeito positivo no amplificador. Então, quem tem esse amplificador e quer retornar à vida, aproveite, gente, essa placa. Uma placa dessa aqui, ó, montada, tá 200 e poucos reais. Acho que é 250 reais, se eu não me engano, 240. E você paga em 2 vezes sem juros. Você tem o seu PA 3000 trazido de volta. E com isso você tem um produto que marcou época, tá? Um vintage,
tem gente, inclusive, comprando isso aqui para fazer revitalização de amplificadores. Então, a nossa tendência é pegar os nossos alunos que estão fazendo um curso de manutenção de amplificadores e transformar essas pessoas em nossas assistências técnicas futuras dos nossos produtos. Então, se a gente não tiver uma direção bem congruente, a gente se perde e a gente passa a ser parte da história que não deu certo. Como eu não quero fazer parte dessa história, eu estou tendo cuidado de fazer todo o planejamento possível e imaginário aqui da PWT para que a gente possa ter um segmento de mercado futuro, próspero, que vocês que apoiam o canal, inclusive, possam desfrutar de bons amplificadores. Evitar aqueles discursos que a gente sempre tem, né? De, mas o amplificador é mais barato. Gente, não existe nada de graça. Você tem que pagar o investimento de quem cria, tem que pagar a parte de componentes eletrônicos, que não é fácil hoje no mercado, e trazer sempre de volta a emoção de ouvir um bom som, como a gente se ouvia antes, na década de 80, 70, 90, amplificador vintage, os amplificadores da Gradiente, Polivox, que marcaram época que até hoje o pessoal tem ainda. Então, gente, se você quiser um bom amplificador para começar, Baby 100, vale a pena, tá com um pressão, gente, na nossa loja. Você paga em 2 vezes no cartão de crédito, sem juros. Você compra 2 plaquinhas dessa aqui. Se você quiser, nós temos também a fonte de alimentação, que é essa aqui, FSR 10, uma placa bem simples, está com pressão também, capacitores todos testados, NSR, capacitores de boa qualidade, são chineses, mas são de boa qualidade, de primeira linha. Só para você ter ideia, foram 500 capacitores desses que foram comprados, e acabaram esses capacitores, e graças a Deus eu estou com um estoque de placa razoável aqui para atender essa demanda toda. Eu estou, se eu não me engano, com 25 ou 26 placas dessas aqui prontas, pronta entrega, uma placa de fonte confiável. Eu utilizei diodos parrudos, você consegue aqui você ter até 10 amperes, uma boa filtragem, ok? Esses capacitores, essa associação, ela diminui a SR da fonte do capacitor, porque eu associo ele em paralelo, então a resistência residual série diminui. Vocês têm o acoplamento através de barramento KRE, e aqui você tem através de conector espada, né? Então é uma placa que vale a pena você dispor para os seus amplificadores. Ela já sai em equilíbrio, e é uma fonte dupla, tá? Ela tanto tem aqui a maior tensão, maior corrente, como a menor corrente, menor tensão, regulado no caso. Aqui tem um 7812, o 7815, 7915 e 7912. Então são reguladores de tensão que garantem aí a performance, ok? Se você quiser uma versão mais rebuscada, nós temos aí a nossa fonte FSR 20, que também sai com capacitores épicos de 22.000 por 50, 22.000 por 63, sai com 15.000 por 80, sai por 15.000 por 100, sai com 10.000 por 80, sai com 10.000 por 63 e 10.000, se eu não me engano, por 100 também. Então tá aí as nossas fontes de alimentação para você ter um produto diferenciado. Pessoal, todo mundo pensa que a gente faz as placas, num piscar de olhos aí a gente tem projeto pronto. Não é bem assim. Placas de circuito a gente tem que fazer, e tem uma análise do material, tem análise da durabilidade, tem análise de custo de produção. Tudo isso a gente tem que verificar em uma fonte e em demais amplificadores. Então, só para você ter ideia, uma fonte dessa aqui foi a primeira fonte FSR 10 que eu fiz. Só que o custo dessa aqui é o dobro dessa daqui, e essa aqui tem a mesma eficiência dessa, ok? Só que essa daqui utiliza somente um secundário, a entrada ali de um secundário, e eu tenho aqui a tensão mais ou menos 15,
e tem uma tensão de maior corrente de tensão com os capacitores. Então, com essa fonte aqui, eu otimizei para vários produtos, vários amplificadores nossos. É uma fonte robusta, placa em fibra de vidro, altamente produtiva, porque ela tem um menor espaço, menor peso, e você tem um menor custo de produção, consequentemente um menor custo de compra. Então nós temos alguns modelos, né, que nós fizemos. Tem uma placa que me permite usar capacitor de 10.000 por 35. Me permite você ter uma versatilidade em tensão. Eu tenho essa mesma placa com capacitores 63 volts. E tenho também para a versão de 80 volts, que é o capacitor. Mas ela sai aqui, ó, de pronta, com capacitor de 4.700 por 50 volts, que é o suficiente para o Classic 20 V2, Classic 20 V3, o nosso Baby 100, o nosso amplificador PAC. Ele serve, se bem que a placa do fonte do PAC é essa aqui, é uma fonte também dupla simétrica, você tem regulação. Ela funciona até com um transformador de 22,022. Tem os capacitores épicos originais de 22 por 35. Tem ela também com capacitores de 4.700 por 35. Então, cada fonte tem a sua função. Se você for utilizar para o PAC convencional, porque nós temos o PAC, gente, para você um sistema estéreo até 32 watts por canal, você fazer um sistemazinho para computador, é uma mão na roda também. Essa aqui é a versão para o Icon PA3000, que serve para todas as versões do Icon, independente de ser STK e o outro integrado, o HA ou TA, não sei lá quanto que tá hoje. Então, gente, a intenção é que vocês tenham realmente uma linha de produtos enxuta e que vocês possam, no decorrer da caminhada aí, ir aprendendo sobre áudio e desenvolvendo o seu próprio amplificador. Então, se você, mais uma vez eu insisto, quer ter um bom amplificador, corra em nossa loja no www.powertronic.com.br e compre o seu amplificador, porque a partir de janeiro nós não teremos mais placas dos principais amplificadores. Só vamos ter aí para venda a placa excitadora e vamos ter também o nosso Atrium, mas vai ser uma venda que normalmente quem vai adquirir são quem faz manutenção, tá, gente? Agora eu vou falar desse módulozinho aqui, gente, um módulo interessantíssimo para quem quer uma fonte de qualidade. Eu mesmo estou vendendo as minhas duas fontes, quem tiver interesse. Essas aí são a PS6000, né, da Icel, que na verdade é um OEM aí com a marca chinesa. Tão boas, eu aumentei as capacitâncias. E são fontes que eu uso para testes aqui, elas estão 100% funcionais. Mas eu estou trazendo algumas fontes alternativas de maior tensão. Essa fonte mesmo aqui eu consigo 60 volts, 12 amperes. Então eu tenho aqui 12 amperes numa fonte reduzidíssima. É uma fonte, se eu não me engano, ela não é... Ela é um pouco chaveada, mas para a finalidade que eu quero, para fazer calibração, ela atende. Então eu tenho duas fontes dessa. Só vai ser feita aqui para testar amplificador somente. Então são duas unidades que eu vou alimentar com fonte. Isso aqui é só modo de regulação, tá, gente? Com fonte linear, com transformador. Isso vai tornar a fonte mais robusta, mais limpa em relação a sujeira da rede elétrica, né? Ruído. E com isso eu vou ter condições de atender uma série de amplificadores que eu tenho aqui. Então eu consigo fazer de 0 a 60 e consigo ter uma boa corrente. Outro aspecto também, gente, que eu tenho duas fontes dessa aqui, ó,
eu comprei 4. E quem quiser, eu vou vender esses módulos aqui também, tá? Quem tiver interesse, eu tenho 2 módulos sobrando, porque eu vou ostensivizar a minha montagem em gabinete. E normalmente as placas, como já tem uma referência, eu vou utilizar uma fonte já propriamente pronta, né? Essa aqui eu vou usar para o primeiro start, né? Que a gente monta a placa e testa. Então ela não vai ser usada para fazer a afinação do amplificador, que vai ser a afinação, vai ser através da própria fonte do amplificador. E com isso eu ter condições normais de avaliação dos nossos amplificadores aqui. Então, gente, a intenção é que vocês tenham placas até o final do ano, garantir esse mercado de placa, que é um mercado até legal, mas graças à mudança de jogo aí de importação, isso aí desfavoreceu bastante. Tem muita gente arriscando, mas a quantidade que nós compramos aqui já é meio perigosa de fazer esse tipo de atividade sem a gente informar a importação. Mas esse é o vídeo de hoje, é para mostrar para vocês o que a gente tem, o que a gente está fazendo, os nossos planejamentos para 2024, e eu espero que vocês gostem dos nossos planejamentos. Se vocês já viram aí no vídeo o gabinete que a gente está montando, o gabinete feito aqui no Brasil, né, com serigrafia laser, né, com marcação laser, e eu acredito que vai ser um bom produto para vocês, principalmente aqueles que não gostam muito de montar, gostam do amplificador pronto e botar e funcionar. Vamos indicar também alguns fabricantes de caixas de som específicas, que vocês podem solicitar. Ele faz toda a parte de montagem com alto-falante, a parte de indicação do filtro, uma série de coisas. Então isso aí é um mercado para 2024, eu espero que vocês acompanhem aqui o nosso canal e que vocês possam, aí, no decorrer da caminhada, fazer a avaliação dos nossos trabalhos, que é sempre bem-vindo, né? Principalmente ajudando a gente aí no like e na inscrição do nosso canal, tá certo? Então nosso novo canal PWT IND vai ser justamente preparado para a parte de indústria, por isso que é IND, que vai ser a parte de industrialização dos produtos. No nosso canal do Luiz Coelho nós vamos tratar dos projetos que a gente vai estar desenvolvendo. Vamos falar de muitos assuntos inerentes aí a amplificadores. Vamos falar também um pouco sobre amplificadores de classe D, analisar mercado, ver como eles estão, sempre estar na vanguarda da tecnologia. Então, um outro detalhe que eu esqueci de falar é que se você quiser fazer uma inscrição no nosso canal, no nosso membros, né, nós estamos dispostos lá em 3 tipos de canais de membros, onde nós vamos ter material exclusivo para os assinantes, e com isso você vai escolher a melhor forma de ajudar o canal a crescer. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, muito obrigado e até a próxima, pessoal.